O soro do super soldado teve no centro da série Falcão e Soldado Invernal. E aí, durante os 6 episódios, a gente aprendeu que não é o soro que define o Capitão América. Não é o soro que torna uma pessoa herói, não é isso. São os valores, é a vontade de fazer o melhor. A gente viu exatamente isso na série. Você pode botar o soro num cara ruim, que de repente o cara vai ficar pior ainda. Então fica a pergunta, o que aconteceria se o Steve Rogers perdesse o soro, saísse do corpo dele? Por incrível que pareça, isso já aconteceu nos quadrinhos. E foi canônico. Não foi numa realidade paralela, não. A gente vai relembrar agora nesse vídeo como é que foi isso, como aconteceu, e as consequências pra Marvel. E como que isso poderia ser espelhado no CM. Vamos lá. Inestrantes, Peter aqui. Acho que todo mundo sabe, né, galera? Quando o Steve Rogers recebeu o soro do super soldado, quando injetaram nele o soro do super soldado, jogaram a fórmula fora. Não tinha mais. Exatamente, é praticamente uma regra secreta da Marvel. O soro nunca funcionou da mesma forma e mais ninguém ao longo de décadas. Não consegue, só conseguiram fazer nele, no Steve Rogers. A explicação pode estar na própria série Falcão e Soldado Invernal. O soro mexe com a cabeça, mas ele amplifica aquilo que já estava lá. Steve Rogers era o único. E a gente já viu também que o Steve Rogers já era um herói antes de ter o soro. De entrar naquela máquina de testosterona lá que transformou naquele tanque de guerra. Pô, ele já tava mesmo franguinho lá, tava metendo pau em todo mundo, tava assumindo a bronca, né? Então ele já era um herói, por assim dizer. Antes mesmo de receber essa turbinada. Ele nunca teve medo de desafiar o perigo pra fazer o que ele achava certo. Ele sempre esteve disponível pra se sacrificar pelos outros. Isso é herói. É a lição que fica pra gente, né? Que não precisa de superpoderes pra fazer o bem. Só de vontade, ou seja, você pode ser um super-herói, sempre pensa nisso. Aí em 2013, o personagem passou pela maior mudança da vida dele. Ele perdeu os poderes e a juventude. O que aconteceu com o Capitão América naquela época? Você vai conferir isso agora. Só manda um like aqui embaixo pra ajudar pra caramba e comenta. Você gostaria do retorno do Capitão América do Chris Evans? Ou você não acha que agora já foi a vez dele, tem que ser o Sam Wilson mesmo? Manda ver aqui embaixo, tô muito curioso pra você ver a sua resposta. Guarda esse nome, presta atenção, Prego de Ferro. É o pior nome de subvilão da história, eu sei disso. Ninguém lembra mais desse infeliz hoje em dia, né? O maluco nunca foi mencionado nem no CM. Mas foi o Prego de Ferro que tirou os poderes do Steve Rogers. É um prego mesmo, né? Não foi o Caveira Vermelha, tipo, não foi a Hydra, não foi o Barão Zemo. Foi o Prego de Ferro. Porra! Esse vilão surgiu em 2013 pra assumir em 2014 e nunca mais apareceu em lugar nenhum. Não, lugar nenhum não é o planeta não, não apareceu mais nada, né? E a origem dele é trágica, mas também é esquisita. Vamos lá, vai. Rand Shen era filho de imigrantes chineses e entrou pra SHIELD nos anos 60 e ele estava determinado a se tornar o melhor agente da organização. Ele chegou no mesmo nível do Nick Fury, mas nunca conseguiu superar o rival, né, que era o Nick Fury. Aí depois de várias missões, o Shen foi ficando cada vez menos leal e cada vez mais chateado com a SHIELD. A desgraça se completou quando ele foi enviado pra China. Lá na terra natal dos pais dele, ele foi dominado por um dragão. Sim, um dragão. Um dragão espacial, para ser mais preciso, espacial. Essa força alienígena tomou o corpo do Rand Shen e surgiu ali o vilão Prego de Ferro! Porra, maneiro demais, né? Mais ou menos, né? Daí pra frente, o Prego de Ferro dedicou a vida dele a desmascarar a SHIELD e provocar uma guerra mundial que iria revelar a verdade pra todo mundo. Ele odiava a SHIELD. Quem que nunca foi possuído por um dragão do espaço? Procurou destruir o mundo, concorda? Tira a primeira pedra. Enfim, o caminho do Prego de Ferro acabou cruzando com o Capitão América. Steve Rogers conseguiu frustrar os planos do Prego de Ferro. Aí o Prego de Ferro morreu numa explosão. Mas antes disso, ele fez o que ninguém tinha feito. Usando os poderes místicos dele, né, do dragão cósmico lá, ele removeu o soro do super soldado do organismo do Capitão América. É isso. Com magia. Eu tenho certeza de que o Steve Rogers daria um jeito pra continuar sendo Capitão América. No arco mais antigo, os efeitos do soro foram sabotados e ele chegou até a adotar uma armadura pra continuar atuando como super-herói. O heroísmo já tá dentro dele, sabe? Sempre teve nele. Não tem como remover o heroísmo dele. Você pode remover o poder, mas o heroísmo não. Só que agora foi muito diferente. O efeito do soro não ficou mais fraco. Ele foi totalmente removido do corpo do Capitão América pelo Prego de Ferro. Pô, que loucura. Aí, com a remoção do soro, saindo o soro do corpo dele, o corpo do Steve Rogers envelheceu tudo que tinha pra envelhecer. Você tem que lembrar que ele já era um senhor de idade, só que tava com o corpo rejuvenescido por causa do soro. Aí, mesmo tendo ficado congelado por décadas, a idade bateu. O herói ficou com o equivalente a 90 anos de idade.
Com uma idade dessa, a pessoa não pode mais combater o crime. Não dá, não adianta insistir. Ele vai ter que trocar o escudo por uma fralda geriátrica. Com 90 anos, você tem várias opções na vida. Curtir família, jogar dominó na praça, apresentar um nerd. Mais ou menos, né? Sem me escapulir o Velay. Enfim, com 90 anos você pode sim fazer muita coisa. Mas não encarar os vilões do Capitão América, porra. Não dá. Como é que você encara aqueles vilões de casca grossa? Sem poder nenhum, não dá. Impossível. Então, foi por isso que o Steve Rogers, nessa fase, passou o escudo e o nome do Capitão América pro Sam Wilson. Exatamente. Foi assim que aconteceu essa passagem de escudo. Quando você se perguntar por que o Capitão América resolveu não ser mais Capitão América e passou pro Sam Wilson, foi exatamente isso. Perdeu o soro por um prego de ferro, um pregão mesmo, né? E passou o escudo pro Sam Wilson. De certa forma, o Sam encontrou um outro caminho para fazer isso. Mas foi a mesma coisa. O Steve Rogers velhinho, né, maracujá de gaveta, escolhe o Falcão como sucessor dele. Percebe que é a mesma coisa? O Sam não teve a saída do soro. Teve só ele ficando velhinho. E aí não dava mais pra atuar como Capitão América. Essa mudança nos quadrinhos dura cerca de 1 ano só. Só isso. Em 2015, o personagem completou 75 anos e a Marvel armou tudo para devolver a juventude do Steve Rogers nesse aniversário. Se ele perdeu os poderes de uma forma mística, ele recuperou tudo de uma forma cósmica. O Garra! No arco do retorno, quando ele voltou a ser Capitão América, a S.H.I.E.L.D. está usando os poderes de um cubo cósmico consciente chamado Kobik. Aí o bagulho assume a forma de uma menina e tá lá alterando a realidade para criar uma prisão perfeita. A S.H.I.E.L.D. ela remodela uma região para que todos os vilões aprisionados acreditem que estão levando uma vida pacata. Sabe o que a Wanda Maximoff fez em WandaVision de forma inconsciente? Então a S.H.I.E.L.D. fez de caso pensado. Agora imagina o bizarro. Você tem o poder do cubo cósmico nas mãos, ok? Pô, o que você vai fazer com esse poder nas mãos de alterar a realidade? Vai, sei lá, regenerar a bandidagem? Chega de bandidagem? Achar a cura do câncer? Acabar com a fome? Não. Você vai criar um condomínio pra super vilões. É o que os caras fizeram. Vai todos os super vilões. Fizeram desgraça com todo mundo. Vai todo mundo viver tudo feliz, né? Porra, mas vamos lá. Enfim, dá ruim, claro, né? Os vilões descobrem a farsa, tomam a cadeia. Porra, aí começa o caos. Na época o Steve Rogers trabalhava como chefe de controle civil da S.H.I.E.L.D. Ele tava velhinho, mas não tava, aposentado, né? Queria continuar trabalhando lá. E ele foi pessoalmente achar uma solução. Tomou uma surra. Lógico, porra. Bateram no velhinho com gosto. Sacanagem, né? Porra! Aí enquanto ele tava lá caído no chão, ele se lembrou dos grandes momentos dele. É aquele esquema da vida passar diante dos seus olhos, sabe? Quando você tá à beira da morte, você tá quase morrendo, você começa a ver toda a sua vida passando como uma história, flashback. Era a forma da Marvel relembrar ali os 75 anos do Capitão América. Foi bonito demais. Quando o Steve Rogers vai bater as botas de vez, quando ele tá prestes a morrer, Kobik, o cubo cósmico consciente, que eu falei pra vocês, restaura os poderes e a juventude do Steve Rogers. Porra, maneiro demais. A criança lá não tinha o poder de alterar a realidade? O poder infinito? Pois é. Steve Rogers recupera tudo e desce o sarrafo nos vilões. Maneiro demais, galera! Só que o Sam Wilson não deixou de ser Capitão América depois disso. Houve um período em que a Marvel ficou com os 2 Capitães Américas ao mesmo tempo. E é interessante notar também que esse arco foi semente pro Império Secreto. Ninguém sabia, mas Kobik tinha sido manipulado pelo Caveira Vermelha, ok? A criancinha lá tinha sido manipulada pela Caveirão lá, porque, eu te falo, não dá pra confiar nesse maluco, não. Quando a criança traz de volta o Capitão América, ela, na verdade, estava inserindo no universo um Capitão América que era leal à Hydra. Lembra disso? Hail Hydra, lembra disso? Enfim, isso é assunto para outro vídeo. O engraçado aqui é ver como é que um personagem obscuro, que ninguém nunca ouviu falar, como esse prego de ferro aí, desencadeou tantas mudanças na Marvel. Mudanças que estão sendo adaptadas agora pro CM. Será que alguém com o poder de alterar a realidade vai trazer o Steve Rogers de volta? E quem será esse alguém, hein? Eu não vou citar nomes. Será que esse Steve Rogers que vai voltar vai ser leal à Hydra? Capitão América 4 está oficialmente confirmado com o Sam Wilson assumindo o manto. Só que são bem fortes os rumores que o Chris Evans pode voltar a ser o Steve Rogers no CM. Mas que Steve Rogers vai ser esse? Pensa nisso, larguei a sementinha para vocês estão pensando agora. E a gente tem que sempre lembrar que a gente está no multiverso. O nosso Steve Rogers tá velhinho, e os outros? E aquela máquina quântica ali que acelera o tempo, volta o tempo, que você pode entrar e voltar a ter uma idade mais jovem? Não falo nada, ok? Só deixo pra vocês. Bom, a gente vai ficar de olho nesse futuro aí. Eu revelei aqui o que rolou nos quadrinhos e os quadrinhos são a base pro CM. Qualquer novidade você com certeza vai ver aqui no canal. Comente, você gostaria do Chris Evans voltando? Hail Hydra? Porra, ia ser maneiro. Toca aqui agora, se inscreve no canal se você quiser continuar acompanhando sempre o que acontece, o que pode acontecer no CM, com base nos quadrinhos, quem realmente
lê quadrinho. Obrigado de coração por isso, você é fera demais. Valeu, galera. Fui!